isso aí não se preocupa que ela inventa. Ô Marcela, assim, óbvio, né? Fumar faz mal durante a gestação, óbvio, né? Não precisa ser nenhum gênio. Mas quais impactos diretos, por exemplo, uma mãe que é viciada, desnaturada e não deixa, não abandona o tabagismo? Essa criança vai nascer com sequelas, vai nascer com problemas respiratórios? O que vai acontecer? O maior impacto que a gente tem, o cigarro, ele é um grande fator para nossos vasos sanguíneos. Então a gente vai ter esse impacto. Acho que um dos principais impactos do tabagismo é a restrição de crescimento. Então a gente tem um bebê que tem dificuldade de crescer, porque a mãe não tem uma circulação de sangue adequada. O bebê dentro da barriga não se alimenta, né? Então do que ele sobrevive? Troca sanguínea. Então o sangue da mãe pega todos os nutrientes da alimentação, passa pela placenta, chega no bebê. Ele se alimenta disso lá dentro, né? Então se a gente tem um tabagismo, ele pode fazer a placenta enrijecer, calcificar até os vasinhos da placenta. Então diminui a passagem... com o pulmão. Diminui a passagem de sangue para o bebê. A placenta também é o pulmão do bebê, né? A respiração dele é toda por ali, né? Alimentação, respiração, tudo. Então, se calcifica, eu tenho menos nutrientes chegando para esse bebê, então eu posso ter uma desnutrição do bebê intraútero, restrição do crescimento do bebê intraútero, parto prematuro. Definitivamente, o tabagismo é completamente contraindicado na gravidez, né? Então, esse seria o principal impacto, seria isso. O problema respiratório direto do bebê pode vir decorrente dessa malformação. Não que exatamente a nicotina, né, pode ter efeitos ali, claro, mas vem principalmente dessa restrição. E beber? É verdade que uma tacinha de vinho. Uma vez eu estava em 2019, vi uma mulher tomando uma garrafa de espumante com um marido com uma barriga deste tamanho e eu comecei a ficar irritada com aquela mulher. Eu estava errada ou realmente não pode beber estando grávida? Tem médicos que são mais flexíveis com as suas pacientes, mas a determinação da Organização Mundial de Saúde se fala que nenhuma dose de álcool é segura durante a gravidez. A gente não tem muito como mensurar isso, porque como que eu ia mensurar? Eu teria que expor esses bebês a álcool para saber se sim ou se não, né? Não então, tem nem como testar, é lógico. Sequer vão acontecer assim, né? Então, a gente nem tem uma dose que a gente considera segura para álcool na gravidez. Aí tem médicos que vão avaliar suas pacientes e tomar algumas decisões ali compartilhadas, né? Mas a recomendação, assim, geral é não ingerir álcool durante a gravidez. E, por exemplo, agora, né, que sou uma jovem senhora que tenho 2 anos para ter um bebê, se a partir de agora eu falar assim, vou começar a tentar engravidar. Eu sei o que deve ser feito, mas não é essa a pergunta. Hoje eu menstruei. Daqui 14 dias, a partir do dia da menstruação, que eu me recordo que eu aprendi na aula de biologia, é o dia que eu vou estar no auge do meu período fértil, certo? Mais ou menos, mas mais ou menos eu digo os 14 dias, Uhum. porque nem todo mundo dura, né, esse período de 14 dias, mas é mais ou menos ali 2 semanas depois da menstruação que a gente ovula. Entre 10 a 14 dias varia de algumas pessoas. Então, se eu quiser engravidar, no dia que fizer 10 dias, é o dia que eu não posso sair de casa. O principal fator, na verdade, para a gente monitorar a ovulação é prestar atenção nos sinais do corpo ou fazer testes. Existem alguns testes ovulatórios, por exemplo, que você pode fazer para saber se você está ovulando. Né? A Clear Blue sabe que tem marcas de teste de bebê, tem um teste ovulatório bem legal. Mas você pode perceber, o que você vai perceber? Quem quer monitorar mesmo a ovulação? Medir a temperatura corporal, porque a temperatura aumenta na ovulação. E a secreção que sai é muito diferente, ela vai ficando meio que uma geleca que estica, assim, né? Conforme a gente tá chegando perto do período ovulatório. E aí a gente fala ali esses 4 dias ao redor da ovulação, alguns dias antes, alguns dias depois, é o nosso período fértil, que é quando a gente tem mais chance de engravidar. E sobe quanto a temperatura? 1 grau? Pouco, menos de 1 grau, entre 0,5 e 0,3. E aí existe uma história que depois, né, que você tá ali fez o que tinha que ser feito. Esse negócio de levantar a perna, é verdade mesmo? O povo fala que é a força da gravidade, né, que tá colocando. Assim, óbvio, a gravidade existe, né? Se você fizer e ficar de pé, tem mais chance disso vazar, mas não é isso que vai ter impacto, porque uma vez que o espermatozoide foi para dentro, toda essa secreção, esse ambiente, se você estiver fértil, ele é favorável para o espermatozoide ficar lá, e aí ele vai nadar correndo rapidinho para subir e chegar no objetivo final dele, né? Então, assim, não existe essa necessidade de colocar o pé para cima, mas sim a gente recomenda que fique deitado alguns minutinhos, porque, claro, se você levantar, você tá tirando um pouco, você vai tirar essa secreção, ela vai cair, ela pode cair com o espermatozoide. Agora para os nossos queridos adolescentes que estão assistindo aqui a nossa live, a pílula do dia seguinte. Né? Muitas pessoas falam, pode tomar uma a cada não sei quanto tempo e tal. Uma periodicidade também recomendada e quais impactos negativos, né, acontecem para a menina que está tomando direto por irresponsabilidade aí?
A pílula do dia seguinte, o povo fala que ela vai perder o efeito, né? Ah, é verdade. Que se você tomar várias vezes por ano. Não é exatamente que ela perde o efeito. O que acontece? Ela é como se você tomasse 20 comprimidos de anticoncepcional de uma vez. Como se você tomasse uma bomba de hormônio de uma vez só. Então, ela vai desregular completamente o ciclo e você vai ficar muito mais sem padrão de controle desse ciclo ali, né? E aí isso aumenta muito mais suas chances de engravidar em fases diferentes que você não tá esperando, né? Mudar a fase da ovulação, você não ter percepção dessa ovulação e etc e tal. Então, assim, a gente recomenda ela como método de emergência. Se você tá precisando usar várias vezes por ano, é porque você precisa usar um método contraceptivo, né? Você não, ela é para o que acontece? Esqueci de tomar um anticoncepcional, pode acontecer com todo mundo. Ou uso preservativo, o preservativo furou, né? Situações de abuso, enfim, situações em que a gente precisa tomar uma medida de emergência. Ela não é para ser usada periodicamente, né? Todo mês, toda semana. Se você está fazendo esse uso, você tem indicação de outro método. O risco maior dela é a quantidade de hormônio que você está ingerindo, né? A bagunça que isso faz no seu ciclo, os riscos que você tem aí de trombose, né? De outras coisas, enfim, de outras alterações hormonais. De trombose nem tanto, mas tem risco de alterações hormonais. O risco implicado na pílula é mais esse, do dia seguinte. Então, o ideal é, se eu tô vendo que eu tô tomando sempre, vou procurar um outro método contraceptivo para usar. Mas, por exemplo, aconteceu, né? Um casal ali que se conheceu na balada, ficaram e tal, fizeram o que tinha que fazer. Sob o efeito do álcool. Ela vai lá na madrugada mesmo e toma e tal. Mas na noite anterior ela consumiu bebida alcoólica pra caramba. Vai cortar o efeito ou também não tem relação? Pode ter um impacto maior se você vomitar, né? Mas pode ter uma absorção um pouco menor porque o fígado, ele tá trabalhando ali no álcool, né? Disso. Mas... o álcool corta, eu sempre soube que álcool corta efeito de remédio. Se você toma, né, o remédio, ele absorvido e depois ele passa pelo seu fígado. Pode ser que ela tenha um impacto. Não é indicado que você use junto com o consumo de álcool, mas se você consumiu é melhor tomar ela do que não tomar. Se você tá precisando dela, é melhor tomar do que não tomar. E, por exemplo, vamos lá, né? Daqui 10 dias eu vou pedir licença do trabalho por 4 dias, beleza. E aí eu não consegui ter um bebê, não consegui engravidar. É normal? É verdade que só 20% das mulheres que são tentantes conseguem engravidar? O que é que eu tenho que fazer para saber se eu sou potente e fértil mesmo? Isso nem é uma questão de potência, assim. A gravidez ela é um sistema muito complexo. Então, não é tão simples engravidar. A não ser que você tenha 15 anos e não queira, daí parece que é bem rápido o que acontece. O resto da vida parece que é super difícil, né? Claro, quando a gente vai diminuindo a fertilidade com os anos, né, como a gente já falou, e ela é um sistema muito complexo. Então, em geral, 20% das tentativas vão dar certo no primeiro mês, e aí isso vai mudando ali conforme os meses vão passando. E dependendo da idade também. Então, claro, se você tiver mais idade, menos chance você tem. Mas ali em torno dos seus 30 anos, por aí, mais ou menos 20%. Se o pai for mais novo, a chance é maior? O espermatozoide mais jovem é mais saudável, mais rápido, tem um pouco mais de chance. A chance tá equilibrada aí. Viu? O Amado Batista, aos 80. Tá com uma... Não tá com 80, não. Para de aumentar a idade 78. dele. 70 e pouco. Bruno sempre defende os homens, né? Não. Falar que tu entre os homens. Não é 80, é 75. Tá jovem. Tá bom, 75. Tá com uma menina de 20 anos. Com a menininha de 20. Amor. A chance dele é menor porque os espermatozoides dele estão mais fracos ou isso é mito? Sim. O que impede uma gravidez? A gente tem vários fatores, né? A gente tem que olhar tanto o lado materno quanto o lado... falando mãe e pai aqui para simplificar, mas enfim, tanto o lado de quem tem o útero quanto o lado do espermatozoide. Então, se a gente tiver alguma questão de alteração de útero, ovário numa mulher, isso vai impactar a gravidez. Se a gente tiver alteração do espermatozoide, também. Então, os dois lados podem ser responsáveis por uma infertilidade. Com o passar dos anos, os espermatozoides vão perdendo a força e eles vão perdendo... O espermatozoide, a gente quando avalia, por exemplo, o espermograma, a gente tem que ver quantos deles estão íntegros, com formações adequadas, porque eles geralmente só conseguem completar o caminho e a perfuração do útero, etc e tal, se eles estiverem numa formação certinha, num formato específico, com uma velocidade específica. Isso diminui com o tempo, não impede, mas